Bom, gente, muito bem. Vamos começar o nosso sétimo estudo de Primeira Tessalonicenses. Hoje trabalharemos os textos do segundo capítulo de Primeira Tessalonicenses, dos versos 13 a 20. O apóstolo Paulo diz o seguinte aqui: Também agradecemos a Deus, sem cessar o fato de que, ao receber de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus, os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradaram a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados, sobre eles finalmente veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma, mas duas. Uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus em sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Eu vou compartilhar aqui a tela. Muito bem, irmãos. Então, Paulo começa, ou melhor, ele dá continuidade ao assunto, né? Esses assuntos introdutórios da carta e tudo mais. Mais uma vez, ele tem uma palavra de gratidão. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram, não como a palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês os que creem. Bom, já foi dito em outras aulas que Paulo e seus companheiros sempre demonstraram um coração grato, e a gratidão ela precisa sempre ser evidenciada. Você agradeceu uma vez, mas tudo bem, agradece uma segunda, agradece uma terceira, passa 10 anos do evento, então agradeça de novo. Eu acho que isso gera um espírito bom, tá? Você olhar para trás e perceber que pessoas o ajudaram, tá? O que pessoas trouxeram benefícios, ou que pessoas atenderam a um chamado, como é o caso aqui. Então, sempre reiterar essa questão da gratidão, porque quando você agradece, você entende que esse negócio não é seu, é de algo maior que você. Então, essa gratidão expressa por Paulo não era algo eventual, mas sempre reiterada, de modo que tal atitude demonstrava a grandeza que havia ocorrido. Então, sempre de novo, de novo, de novo, de novo, tá? Eu, quando vim para Pompeia, estava talvez um ano aqui, nem isso. Eu quis fazer um curso de pós-graduação, naquela época bastante caro, eu não tinha recursos. Três irmãos, naquela época, dividiram a despesa da minha pós-graduação. E eu, eventualmente, eu agradeço aquela demonstração de amor que tiveram para comigo há quase 15 anos. Isso é algo que faz as pessoas que fizeram o benefício de lembrar o quanto elas foram importantes, mas para mim mostra que se eu cheguei até aqui é porque eu tive de fato o amparo de pessoas. Então aqui se trata da palavra de Deus, que foi aceita, foi dada por Paulo, uma palavra que não veio dele, mas veio de Deus. Essa palavra depois é reconhecida como a palavra de Deus.
Mas agora essa palavra ela é recebida, ela é aceita pelos tessalonicenses. E ela foi tratada como palavra de Deus. E esse era o motivo pelo qual o apóstolo agradecia, pois sabia que não se tratava aqui de palavras vazias, mas palavras com poder de transformação, uma vez que brotavam do coração de Deus. As palavras, elas nunca são vazias, embora está aqui entre aspas aqui, palavras vazias. Palavra nunca é vazia, ela sempre tem o potencial de tocar a alma de alguém, né? Seja para o bem ou seja para o mal. Então, uma palavra de gratidão, ela sempre vai tocar a alma do outro para o bem. Agora, a gente também pode tocar o coração, a alma das pessoas para o mal. O Hernandes Dias Lopes diz que a palavra que os havia salvado agora lhes capacitava para viver vitoriosamente em Cristo. Vamos lembrar que o contexto dos Tessalonicenses era um contexto hostil ao evangelho, ao cristianismo. Eles estavam de fato sendo perseguidos. Vamos lembrar que Tessalônica era uma metrópole para os padrões da época, mais ou menos 200 mil habitantes. Ela era talvez a primeira ou segunda maior cidade do mundo antigo. E, e eles viviam dentro de um contexto grego, de um panteísmo. E havia ali muitos missionários de tudo que era religião, de tudo que era filosofia. Mas também ali havia judeus, e você imagina um judeu agora se convertendo, né? Isso é um problema grande, é algo que pode suscitar perseguição. Mas outras pessoas também acabam deflagrando perseguição e esse tipo de coisa. Tá? Então, a palavra de Deus aqui lhes havia salvado, mas essa palavra de Deus que as salva também agora, ela tem o poder de consolar, tem o poder de aquecer a alma, de trazer o coração. Quer dizer, quando tudo desmorona ao seu redor, você tem a palavra de Deus aqui que sustenta. Essa palavra de Deus, ela pode ser lida, ela pode ser pregada, ela pode ser cantada, mas ela vai ter esse poder de manter a pessoa em pé. E nesse caso, isso somente foi possível, de acordo com o autor aqui, me refiro ao Hernandes Dias Lopes, pois eles apreciaram a palavra. Aquilo caiu como mel em suas bocas. Após eles terem apreciado essa palavra, eles se apropriaram dela. Eles trouxeram ela para dentro do coração. Eles ouviram. E esse ouvir não é apenas um ouvir mecânico, biológico, mas é algo que, quando você ouve, você se compromete com aquilo. Então, eles se apropriam, eles se adonam daquilo. E depois de se apropriar, também eles aplicam a palavra de Deus no seu dia a dia. E essa aplicação que torna a palavra de Deus prática, e ela se torna uma defesa contra as dificuldades que o indivíduo passa no seu dia a dia, desde as pequenas tribulações, as pequenas angústias do dia a dia, também diante das grandes complicações da vida. O Werner Borg e Hans Birk, que eu já citei como comentaristas também, dizem que é no ouvir que acontece a decisão. Quer dizer, é muito complicado você, imagina, transmitir o evangelho sem essa coisa da audição, sem a coisa da pregação. Tudo bem, como é que faz pessoas que não ouvem? Não, tudo bem, eles têm outras formas, mas de alguma maneira eles vão ouvir, seja pela língua de sinais, seja de algum outro jeito, eles vão ouvir. E é no ouvir que acontece a decisão. Será que estou ouvindo apenas pessoas? Bom, se eu estou ouvindo apenas pessoas, bom, tudo se torna muito relativo, porque cada um traz a sua mensagem. E aí os comentaristas continuam. Então, continua em posição superior, que considera essa palavra de humanos correta e errada, bela ou menos bela. Quer dizer, aí eu posso julgar. Será que a palavra que aquele um trouxe, ela é humana? Bom, se ela é humana, eu tenho duas opções: considerá-la correta ou uma palavra errada, boa ou má. Trata-se de acontecimentos cabalmente decisivos em nossa vida, quando, ao ouvirmos a palavra trazida por pessoas, conseguimos esquecer as pessoas
e ouvimos o próprio Deus falar em nós. É por isso que Paulo vai falar aqui que vocês aceitaram a palavra, não como palavra de homens, mas verdadeiramente como palavra de Deus. Quer dizer, ao ouvirem a palavra pregada por Paulo e seus companheiros, eles não mais enxergaram Paulo. Eles não mais enxergaram aquela palavra como vindo de Paulo, mas eles enxergaram como palavra vindo de Deus. Então, eu preciso desaparecer. Quando eu estou no púlpito, eu preciso desaparecer. O que precisa ficar em evidência é a palavra de Deus. É isso, por consequência, que leva missionários, evangelistas, pregadores e conselheiros espirituais à incessante gratidão admirada quando presenciam em pessoas que acolhestes não como palavra de homens, e sim como de fato é palavra de Deus. Quer dizer, isso traz de fato uma resposta ao trabalho. É que quando o missionário vai lá no campo, ele prega e as pessoas acolhem aquela palavra do pastor, do missionário, enfim, de qualquer pessoa que se dispõe a isso, agora não mais como palavra do homem, do Marcos, do Guto, do pastor Josué, ou desse ou daquele, mas como palavra de Deus. E isso não pode ser produzido por arte humana, nem por loquacidade popular, no sentido de uma eloquência popular, nem por um novo vocabulário, nem por um zelo ardente. Quer dizer, eu posso me descabelar, eu posso fazer tudo, eu posso fazer qualquer coisa. Mas se Deus estiver ali presente, se as pessoas não olharem aquilo como palavra de Deus, tudo isso vai ser jogado fora, vai ser desperdiçado. Também não vai ser alcançado por um método de cunho antigo novo. Aqui é eficaz para vós que credes. Então, a palavra de Deus, ela vai produzir de fato efeito, ela não vai deixar de ser palavra de Deus se ela não produzir efeito. Porque tem pessoas que de fato fecham suas almas, fecham seus corações. Mas para o indivíduo, ela vai ter de fato um efeito, uma eficácia. Aqui Paulo diz assim: a palavra de Deus que atua com eficácia em vocês. Então, ela só vai ter essa eficácia quando de fato as pessoas apreciarem essa palavra, se apropriarem dessa palavra e passarem a aplicar isso nos seus corações. O fato é que por que muitas pessoas saem, como entraram dos cultos, dos estudos bíblicos, depois de ler um livro, depois de ouvir uma pregação? É que muitas apenas apreciam a palavra. Elas apreciam, elas gostam. É como se a palavra de Deus ali fosse uma palavra motivacional. Mas se eles não se apropriam dela, se eles não trazem para dentro dos seus corações e não aplicam isso com a palavra de Deus, aí sim eles serão como aquela semente que foi jogada entre os espinhos, entre as pedras. Quer dizer, a pessoa até ela vai ter algum tipo de resultado momentâneo, mas daqui a pouco aquilo vai morrer literalmente nas pedras, no meio do mato. Aí, na sequência, ele diz o seguinte: porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Então, aqui o apóstolo afirma que os tessalonicenses se tornaram imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus. Ele já havia utilizado o termo imitadores e agora volta a usar esse mesmo termo, essa mesma expressão, porque ele considera isso algo importante. A palavra imitador hoje, ela me soa hoje em dia, no nosso tempo, 2023, como algo que é meio que pejorativo, tá? Como algo de uma imitação barata, algo como alguém está querendo imitar os trejeitos de alguém. Eu lembro que quando o Caio Fábio estava no seu auge, lá nos anos 90, muitas pessoas, né, falavam, enfim, mantinham uma aparência, talvez o corte de barba muito semelhante a ele, né? Porque eles tentavam imitar, mas isso é um tipo de uma imitação caricatural.
que meio que tira a autenticidade do indivíduo. Essa imitação tem a ver com você seguir os passos de um mestre, de um líder, quer dizer, vamos pensar na ideia de uma criança que, ao ver um adulto, ela começa a imitar os primeiros gestos, as primeiras palavras, e a coisa sai meio estranha no início, mas na medida que aquela criança ela vai crescendo, a sua imitação agora, a sua coordenação motora, o seu jeito, vai ficando cada vez mais parecido de um adulto, até um dia ela se tornar de fato um adulto. E é essa ideia que Paulo está passando aqui. Vocês se tornaram imitadores, quer dizer, vocês estão agindo da mesma maneira que Jesus agiu, que eu ajo, que os meus colegas agem, que as igrejas agem. Quer dizer, se trata aqui de um discípulo que imita o seu mestre. Então, de fato, é discípulo de Jesus quem o imita em seus pensamentos e ações. Trata-se de uma semente que veio de uma árvore mãe e que dessa semente ser tirada, depois de plantada, ela cresce e segue dando frutos semelhante à árvore matriz. Você plantou lá uma laranjeira, quer dizer, você vai plantar e tal, vai irrigar aquilo ali, vai crescer. E ela vai dar depois frutos semelhantes. Então, muito mais do que imitar Jesus os pensamentos e ações, esses irmãos imitaram Jesus o seu sofrimento, embora não ainda no sofrimento de cruz. Né? Embora ainda alguém possa morrer por Cristo, ainda não vai ser um sofrimento de cruz, porque o sofrimento de cruz vai trazer toda aquela carga de pecados de toda a humanidade. Isso não vai acontecer com mais ninguém. Então, eles também imitaram seus conterrâneos que sofreram as mesmas coisas por parte dos judeus. Então, se teorizarmos aqui sobre Jesus e agirmos de modo adequado, uma forma de vida que Jesus espera de nós em tempos de paz, não fazemos nada o que qualquer outra pessoa consegue fazer em tempos de paz. Porque a verdade é que imitar Jesus na conduta, no jeito de ser, isso pode ser uma filosofia muito legal, né? Muitas pessoas, nós vivemos num mundo ocidental cristão nesse sentido. Então, aquilo que o certo filósofo falou em algum momento, olha, o mundo ocidental é um mundo cristão. Significa que todos são crentes? Não, mas é que as pessoas cresceram dentro de uma cultura cristianizada, com valores cristãos. Então, isso pode parecer muito interessante, até desenvolver uma filosofia acerca de uma vida assim. Agora, você sofrer perseguição em nome da sua fé em Cristo, e não desanimar, não esmorecer, aí sim isso te traz uma semelhança maior com Cristo. Então, ali se trata de pessoas que se mantêm fiéis, mesmo diante de lutas fustigantes. E é o que aconteceu com Cristo, é o que aconteceu com Paulo, é o que aconteceu com Pedro, é o que aconteceu com grande parte dos apóstolos, quer dizer, com todos eles. Inclusive, muita gente da Idade Média, depois da Idade Moderna, vindo agora para o nosso tempo, ainda há pessoas que sofrem, de fato estão imitando Cristo, inclusive na morte, porque de fato estão morrendo em nome de Cristo. O Hernando Dias Lopes afirma o seguinte: quando estamos passando uma tribulação, somos levados a pensar que estamos sozinhos e que nosso sofrimento é o maior sofrimento do mundo. Isso pode acontecer em qualquer momento. Olha, o adolescente também tem essa cabeça, só eu que sofro isso, né? Mas aí o autor vai dizer o seguinte: precisamos levantar os olhos e saber que há muitas outras pessoas passando pelos mesmos sofrimentos. E que assim como Deus o sustentou, o sustentará também. Então, Paulo encoraja os tessalonicenses em meio à perseguição, dizendo-lhes que eles estavam pisando no mesmo terreno onde outros santos já pisaram. Quer dizer, não era uma novidade. Paulo diz o seguinte: porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas, vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos, quer dizer, gente de Tessalônica estava infligindo sofrimento do mesmo modo como judeus ortodoxos infligiram sofrimento aos judeus que se converteram.
Então vocês não estão sofrendo nada novo. Não é só com vocês que isso acontece. A dor que você sente no braço, na perna, o câncer que se tem, a dor de barriga que se tem, isso todo mundo sofre em alguma medida. Se não é uma dor A, uma dor B, se é uma perseguição A, é uma perseguição B. Às vezes vai ser falta de emprego. Quer dizer, o sofrimento está aqui diante de nós a todo momento. Tá? O Freud foi dizer que diz que há três grandes fontes de sofrimento em nossa vida. Temos o sofrimento natural imposto pela própria natureza, né? Aí nós conseguimos, inclusive, domesticar a própria natureza. A gente constrói casas, constrói pontes, constrói, enfim, barragens, né? Tentamos nos defender contra o sofrimento que a natureza inflige. Temos os próprios sofrimentos biológicos, né? As doenças, os vírus, as bactérias, ah, as quebraduras, né? As doenças da própria idade, mas também há o sofrimento imposto pelas pessoas de fora, pelos nossos conterrâneos, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, enfim, e aí se torna cada vez mais difícil. E o que essas pessoas estavam sofrendo aqui era o sofrimento que vinha agora dos seus conterrâneos, pessoas que talvez em algum momento já foram amigas, mas que agora tinham se voltado contra. E ele fala o seguinte: essas pessoas que mataram o Senhor Jesus, os profetas, e também nos perseguiram, eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, vão sempre completando a medida dos seus pecados. E sobre eles, finalmente, veio a ira de Deus. Então, essas pessoas que mataram Jesus e os profetas também perseguiram as igrejas dos tempos de Paulo e ainda fazem em nosso tempo. Mas como essas pessoas que mataram o Senhor Jesus e os profetas ainda fazem isso em nosso tempo? Então vamos entender isso. Embora não embora os perseguidores de hoje, tirar essa palavrinha não aqui, embora os perseguidores de hoje não sejam conterrâneos ou contemporâneos de Paulo, a essência para fazer o mal é atemporal. Então, aquela maldade que matou o Senhor Jesus e também os profetas, essa maldade ela é atemporal e ela sempre é revivida em outras pessoas, em outros perseguidores. Fica compreensível, eu imagino que sim, tá? Então é por isso que ele fala: olha, esses que estão perseguindo são os que mataram o Senhor Jesus, os profetas, e também nos perseguiram, e eles vão continuar perseguindo. Tudo bem? Então, esse mal, ele é atemporal e nos atinge como atingiu os antigos profetas, o próprio Senhor Jesus, também Paulo, também as igrejas primitivas e todos os cristãos até o nosso tempo. Essa categoria de pessoas atuará até a vinda de Cristo. Essa categoria dos que mataram o Senhor Jesus, ela continuará operando até a vinda de Cristo e são os mesmos que mataram o Senhor Jesus e os profetas. Tais indivíduos se esforçam para que o evangelho seja pregado. Tais indivíduos se esforçam para que o evangelho não seja pregado. Tá? Aqui tem uma negativa, tá? Depois eu vou recompartilhar esse texto, porque o não aqui faz toda a diferença, tá? Então, tais indivíduos se esforçam para que o evangelho não seja pregado. E com isso completam a medida dos seus pecados. Quando alguém pede que o evangelho seja pregado e uma alma se converta, tal pessoa faz parte da categoria dos que mataram a Jesus e os profetas, porque se trata de uma categoria atemporal. Aí, dos versos 17 a 18, Paulo diz o seguinte: nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo. Paulo quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Como pai, Paulo desejava rever o filho recentemente nascido. Tratava-se de uma resolução firme
Ele tinha saudades daquelas pessoas, mas Satanás, o grande adversário de Cristo e sua igreja, o havia impedido. Como assim? De que maneira Satanás impediu? Satanás colocou obstáculos para que ele não conseguisse retornar àquele local. Sob a saudade manifestada por um desejo ardente de Paulo rever a igreja, Hans Birk, Werner Bohr dizem: hoje nossa vida comunitária está tão gravemente danificada porque tantas pessoas imaginam que a simples lembrança dos outros basta para poderem ser cristãos sozinhos. Mas um amor que não tem a saudade da presença física do outro e por isso aproveita todas as oportunidades para encontros reais, não é amor bíblico. Quer dizer, a saudade é aquele dispositivo emocional que não me conecta com o outro apenas no campo de vista virtual, mas que me leva para junto do outro, que deseja estar próximo do outro, que deseja olhar para os olhos do outro, que deseja abraçar, que deseja conversar, enfim, que deseja passar um tempo juntos. E é dessa saudade que Paulo está aqui falando. É uma saudade que deseja estar e que não se contenta apenas com a virtualidade da presença ou com o pensamento do outro. O fato é que, apesar da firme resolução, Satanás impediu Paulo de visitar a igreja de Tessalônica. Como Paulo reconheceu essa interferência, não sabemos. De todo modo, possivelmente, Satanás golpeou fortemente a Paulo e a seus companheiros por meio de algum acontecimento que os privou de viajarem. Quer dizer, levantou alguma perseguição, talvez foram roubados, perdendo seus recursos, talvez algum espinho na carne, alguma doença, alguma prisão momentânea, enfim, alguma coisa aconteceu ali. Nós não sabemos. O fato é que, ao comentar essa passagem, Hernandes Dias Lopes diz que a palavra usada por Paulo para impedir, Satanás usa impediu aqui, é derivado do termo técnico grego enekoptein, que significa cortar e impedir, ou seja, expressa o bloqueio de uma estrada para a passagem de uma expedição, também muito usado no meio militar. Então, Paulo tinha o desejo de permanecer na estrada com uma expedição, levando ali uma importante carga, uma carga valiosa, que é a palavra de Deus, mas Satanás, o inimigo das nossas almas, foi lá e colocou um impedimento, um bloqueio na estrada. E eles não conseguiram passar. Claro que ele está usando aqui no sentido metafórico. O fato é que ele foi impedido. E aí, finalizando os versos 19 e 20, pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Então, mesmo sendo impedido de rever os irmãos da igreja de Tessalônica, ele afirma que eles são a coroa e a alegria em que poderá se orgulhar quando Cristo voltar. Quer dizer, o trabalho aqui ele não é em vão, quer dizer, eu tenho algo para apresentar. O que eu vou apresentar? A minha coroa. Qual que é a coroa? A coroa da vitória. É a própria igreja, é o número de convertidos, são as pessoas convertidas a Cristo que Paulo vai, então, apresentar. Então, se os Tessalonicenses são a coroa, significa que eles são a recompensa, o sinal da vitória de uma batalha que Paulo e seus companheiros lutaram e saíram vitoriosos. O Hernandes Dias Lopes diz que há dois termos gregos para descrever coroa. O primeiro termo é diadema, usado quase que exclusivamente para coroa real. O outro termo que Paulo usa nesse contexto é Stéphanos. Imagino que o nome Stephanie vem de Stefanos. Esse termo é usado para a coroa que um vencedor ganha em uma competição. É esse termo aqui que Paulo vai usar. Para Paulo, os tessalonicenses eram competidores, vencedores, portanto, a própria coroa de Paulo. O amor, aí por fim, o amor transcende esse tempo e visa a eternidade, porque Paulo diz o seguinte: pois quem é a nossa esperança, alegria, o coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Quer dizer, Paulo aqui reafirmando mais uma vez
que Jesus vai voltar. Quer dizer, esse amor demonstrado por Paulo é o amor que permanece e ele se manifesta com vistas à eternidade. Todo trabalho e tribulação serão compensados pela realização dessa promessa. Jesus vai voltar. E aí Hans Birk e Werner Bord dizem, naturalmente, os amados tessalonicenses estarão lá perante Jesus, constituindo uma parcela do grande patrimônio da esperança, a própria coroa que Paulo poderá apresentar para Cristo por ocasião da sua vinda. Meus irmãos, eu vou interromper aqui o nosso vídeo, tá? Vocês, por favor, façam seus comentários. Eu vou, inclusive, interromper a gravação, que aí vocês podem confessar os